Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre proteção para líquidos inflamáveis e combustíveis por extintores. É um assunto bastante recorrente, muita gente tem dúvidas sobre esse assunto e hoje a gente vai esclarecer de uma vez por todas como é que a gente faz, como é que a gente sabe quantos extintores e quais tipos de extintores a gente deve colocar para esse tipo de proteção, tá? Desde os tanques pequenos, desde as quantidades pequenas de líquidos inflamáveis até tanques enormes, tá? A gente, para isso, nós vamos entrar então dentro do site do Corpo de Bombeiros, vamos consultar a instrução técnica 25 e vai ser muito legal. Você pode aproveitar para ver como a gente chega até o site do bombeiro. Para você que é de outro estado, basicamente a legislação é uma cópia aqui do estado de São Paulo. Iniciando sempre aqui pelo Google, né? Aqui meu computador sempre já está, o nome Corpo de Bombeiros já está um dos primeiros aqui na busca. Uma vez entrando aqui no site do bombeiro do estado de São Paulo, a gente clica aqui, ó, na segurança contra incêndio, legislação, consulta. O site automaticamente vai nos levar aqui para legislação, e a gente clica aqui, legislação em vigor. Seleciona aqui instruções técnicas, e nesse caso, a gente quer a instrução técnica número 25, que trata de líquidos inflamáveis e combustíveis. Aqui está. Maravilha. Estamos aqui dentro, então, da instrução técnica 25, que é a instrução técnica que trata de líquidos inflamáveis e combustíveis. Olha, a tabela que trata da proteção por líquidos inflamáveis e combustíveis, essa tabela aqui, ó, é a tabela 1.2. É bastante simples, pessoal. A proteção por extintores, ela depende basicamente... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão eu acabo ficando em cima aqui. Diminuir mais um tiquinho. Maravilha. Então, essa instrução técnica, basicamente, essa tabela, né, basicamente, ela fala para nós quais os extintores que a gente deve usar na proteção para líquidos inflamáveis e combustíveis. E para isso ela usa o critério de quantidade, tá? Então vocês podem estar consultando, né? Eu vou falar bastante rapidamente aqui. Quando nós temos menos que 500 litros, basta 2 unidades extintoras de pó BC, né? Na verdade pó B, né? Mas não existe, né? Seriam 2 unidades BC. O que acontece? Aqui independe se é um tanque, se é combustível fracionado, a gente usa essa proteção, tá? E aí, por diante, a gente vai seguindo aqui, ó. De 501 litros, né, acima de 500 litros até 5.000, seriam 2 unidades extintoras de pó 40B e 1 unidade de espuma mecânica 10B. Vamos prestar atenção aqui na espuma mecânica, que alguns líquidos combustíveis a gente não necessita desse extintor de espuma mecânica. A gente vai ver em alguns minutos. Aqui então, ó, entre 5.000 litros e 10.000 litros, aqui você já tem a opção de escolher. Seriam 2 extintores de pó 80B e 2 unidades de espuma mecânica 10B. Ou, aí você tem a opção aqui embaixo. 1 unidade extintora 40B, um extintor sobre rodas de pó 80B, e 2 unidades extintoras de espuma mecânica 10B, tá? Aqui é importante falar, pessoal, que você não pode pegar, por exemplo, 1 unidade sobre rodas 80B e substituir por 2 outras de 40B. Você tem que seguir o que está aqui na instrução técnica, tá? Nessa tabela 1.2 na instrução técnica 25. Aqui, ó, a gente vai seguindo então, pessoal, basicamente a mesma lógica, né? Entre 10 e 20 mil, entre 20 mil e 100 mil litros e superior a 100 mil litros. Então, basicamente, é seguir essa tabela. A gente tem uma nota aqui embaixo, ó, que os líquidos classe 3A com até 20 mil litros ficam dispensados da proteção por extintores de espuma. Bastante importante a gente aplicar isso aqui, porque esses extintores de espuma, eles são muito caros, tá? Então, se o líquido for 3A, até 20 mil litros, você não precisa ter as unidades de espuma. E se o líquido for o líquido 3B, ficam dispensados da proteção por extintores de espuma. Então,
Os 3B, né, que são os líquidos acima de 93 graus Celsius, o ponto de fulgor, fica dispensado dos extintores de espuma mecânica, tá? Aqui a gente tem, pessoal, eu não vou estar comentando, mas a gente tem a tabela na qual a gente classifica os líquidos, né? Então aqui você tem o líquido classe 1, classe 2, classe 1, classe 1A, 1B, 1C, classe 2, 3A e 3B. Basicamente relacionado ao ponto de fulgor desses líquidos, com exceção aqui do líquido 1A e 1B, que você também tem que ver o ponto de ebulição. Para a gente saber achar esse ponto de fulgor, eu sempre, quando estou trabalhando com um líquido específico, eu peço para a pessoa para a qual eu estou fazendo o projeto me enviar a ficha de segurança. E na ficha de segurança a gente tem todos esses dados. Com esses dados na mão, a gente vem aqui com calma e classifica o nosso líquido, tudo bem? Então aqui muito legal, esse classe 3B a gente não necessita da proteção dos extintores de espuma. E também aqui já vou deixar uma dica, que para os extintores, para o líquido 3B, nós também não precisamos de proteção por espuma e por resfriamento, desde que esses tanques estejam isolados de outros líquidos, né, com ponto de fulgor mais baixo, e que eles não sejam pré-aquecidos. Então, assim, é só uma dica, né? Tem tudo isso aí na legislação, tem que ler com bastante calma. Eu já vi algumas vezes a proteção por extintores para líquidos, por exemplo, 3B, e que a pessoa colocou lá o extintor de espuma. O bombeiro, muitas vezes ele não vai avisar que não é necessário, né? Se a pessoa está colocando, o bombeiro entende que a pessoa achou por bem estar prevendo, né? Mas são extintores muito caros e que muitas vezes custam mais caro que o próprio projeto que a pessoa está fazendo. Então, fica aí a dica, tá? Bastante gente me pergunta sobre extintores, né? A gente tem também extintores para GLP, a gente tem uma tabela específica, um outro dia a gente trata sobre esse assunto, mas, sobretudo, era esse o recado que eu queria trazer. E eu vou pedir para você que dê um like, que faça algum comentário aqui nesse vídeo e que compartilhe. Se você não é inscrito, também se inscreva. Com isso, você vai ajudar o canal a crescer e a gente vai levar para mais pessoas essas notícias, essas dicas sobre proteção e combate a incêndio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.